E aí, meus amigos, minhas amigas, estamos juntos para mais um vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, não se esqueça, hein? Quer comprar materiais esportivos, roupas, acessórios, camisas do Palestra? Dá uma passadinha lá na Centauro. Olha só, quem me segue lá no Instagram tá ligado nas minhas maluquices, né? Eu não sou um cara tão supersticioso, mas eu me pego a algumas coisas, né? E eu tenho a camisa vermelha, né, de goleiro, eu tenho a cinza também, e eu não tinha a azul. Eu falei, cara, você quer saber? Aquele jogo no Equador, tanto no jogo contra o Equador, quanto no jogo contra a LDU no Equador, quanto no jogo contra o Flamengo, o Carlos Miguel jogou de azul, né? Foram dois jogos em que ele ficou muito marcado pelos gols que sofreu, sem culpa. Falei aqui, falei lá no Instagram, não tinha culpa disso, né? Mas aí ó, apareceu a oportunidade de eu pegar lá na Centauro a camisa azul de goleiro. Eu falei, quer saber? Eu vou personalizar essa porra com todos os pets da Libertadores e vou pôr o nome do Carlos Miguel. E ela ficou assim, né? Toda personalizada aqui pra Liberta, aqui os pets, e coloquei número 1 Carlos Miguel. Eu falei, eu vou tirar a zica dessa camisa, vai ser a camisa que eu vou usar no jogo de volta contra a LDU. E eu falei no meu Instagram, essa camisa vai pegar, vai pegar. E é o que tudo indica, parece que vai mesmo, né? Eu tinha um pé atrás com o Carlos Miguel, não pelo que eu já tinha visto dele, mas é porque era pouco pro hype que já tinha. Né? O pessoal falava do Carlos Miguel como se ele já fosse um goleiro muito consolidado, sendo que ele tinha jogado pouco. Ele de fato parecia ser muito promissor, ele de fato parecia ser um ótimo goleiro, mas eu queria ver mais antes de deixar as minhas primeiras opiniões. Mas do que eu tô vendo desde que ele chegou ao Palmeiras, cara, muito bem, mas muito bem mesmo, muito promissor. Eu tô entrando antes no Allianz Parque, quando eu vou para os jogos. Antes eu deixava mais para ir em cima da hora de começar a partida, mas eu tô entrando antes para ver o aquecimento, porque o Palmeiras tem feito coisas diferentes no aquecimento. Treinos específicos de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas, os aquecimentos, né, dos goleiros também, e dos batedores, né, da entrada da área, ali, treino de finalização, eu tenho acompanhado bastante. E, cara, o treino de finalização é simplesmente o cara pegar da entrada da área, ali, da meia-lua, e encher a pancada com o gol aberto, mais de 7 metros ali pro goleiro se virar, sem marcação, sem ajuda de ninguém, o cara tendo os cantos, o que ele quiser para escolher. E o que eu tenho visto do Carlos Miguel, cara, é um goleiro muito grande e muito rápido, é muito difícil de fazer gol nele, muito difícil mesmo. Né? Tanto que os gols que ele sofreu até agora no Palmeiras foram gols que o atacante pegou a bola sozinho praticamente na pequena área, né? Ou gols de pênalti também. Então é um grande início desse goleiro. Agora que o Palmeiras estancou, né, a sua sangria defensiva, parece que está estancando, tem sofrido. Não sofreu gol contra o Cruzeiro, não sofreu gol contra a LDU, não sofreu gol hoje também, mas hoje poderia ter sofrido. O Carlos Miguel apareceu em altíssimo nível, pelo menos umas 4, 5 defesas aí no segundo tempo. Monstruosa a partida dele. Então, ó, camisa azul tá disponível lá na Centauro, beleza? Essa camisa vai pegar, hein? Eu tenho certeza que vai pegar. Essas 3 camisas de goleiro estão muito legais dessa temporada, tá? Isso posso garantir aí para você, disponível na versão torcedor e jogador também, beleza? Então, já acabamos falando sobre o melhor em campo para mim, que foi o Carlos Miguel. Vamos voltar agora, fazer um rewind para o começo do jogo. Né? Um Palmeiras bastante alternativo, um Palmeiras que muita gente torceu o nariz quando viu a escalação. Mas não tem o que fazer, rapaziada. Eu também não gosto muito desse negócio de ficar poupando. Eu acho que, pô, você tem um time de alto nível, os caras ali têm todo acompanhamento e tudo mais, é pra jogar, é pra correr atrás aí das oportunidades, das 2 taças, mas a gente precisa entender o contexto também, né? Foram jogos muito desgastantes em sequência. Não é que o Palmeiras está escolhendo o jogo para jogar, mas olha só, foi o jogo lá contra a LDU dá pra colocar contra o São Paulo, né? Que foi próximo aí. Aquela virada contra o São Paulo, o jogo contra a LDU, na altitude, tomando aquele 3, precisando correr pra caramba no segundo tempo para tentar diminuir. Aí jogo contra o Cruzeiro, jogo de novo contra a LDU, você precisando virar um placar elastiquíssimo. Eu tô inventando palavra aqui, um placar muito elástico para você virar. Então olha o nível de desgaste que o time acabou sofrendo. Aí você tem um adversário como o Juventude, você arrisca. Tudo bem, preciso ganhar porque o Flamengo ganhou ontem. Mas, pô, dá pra dar uma arriscada, dá pra dar uma balanceada aqui na equipe. Mas era um time bastante mexido, né? Bruno Rodrigues liderando o ataque do lado do Veiga, que tava ali meio que fazendo a função do Flaco. Facundo, que há muito tempo não jogava. Jeff Té na esquerda. Inclusive gostei da partida do Jeff Té, tá?
E acho que o Kelvin também retomou um bom futebol. O M jogando ali no meio-campo do lado do Aníbal, a gente sabe, pelo que já viu, que essa dupla não é muito boa na construção de jogo. Protege até que bem a defesa, relativamente bem, mas na construção de jogo deixa a desejar. Então era um time muito mexido, né? Mesmo que para pegar um Juventude. Só que eu acho que o primeiro tempo do Palmeiras ele foi muito tranquilo, né? No começo ali, acho que a gente insistiu bastante nos lançamentos do Fux, né? Era praticamente a jogada que o Palmeiras estava tentando, era a bola do Fux esticada para o Bruno Rodrigues, até que a gente começou a colocar a bola no chão e encontrar melhor os espaços, né? E aí sai o primeiro gol, jogada pela direita, onde o Palmeiras insistiu bastante, cruzamento bom do Kelvin, né? O Veiga tentou bater ali, ficou na defesa, sobrou para o Bruno Rodrigues, que fez o gol, o segundo gol dele aí nessa retomada, né? O segundo gol com a camisa do Palmeiras. O primeiro tinha sido também contra o Juventude, numa falha bizarra do Jandrei. Mais uma vez contra o Juventude, o Bruno Rodrigues faz o gol e jogou bem, né? Buscou ali alguns contra-ataques, bastante explosão, velocidade. Faltou ser mais efetivo em algumas jogadas, mas acho que, pô, para um cara que sofreu tudo que ele sofreu e tá voltando aí, acho que foi bem. O Palmeiras, ele acho que ele estava ali sofrendo com a marcação, né, que não estava tão bem encaixada assim, então não conseguia pressionar tanto o Juventude, mas também não sofria quase nada ali atrás. O Fux teve bastante duelo com o Verón e acabou anulando ele. Aliás, foi mais uma partidaça, né, do Bruno Fux. E tava vendo aqui um negócio aqui só para não esquecer. A gente começou a ter mais espaços no primeiro tempo depois do gol. Eu sei que o Facundo tá devendo um pouco de futebol, eu sei que muitos aí vão reclamar e já estavam reclamando das partidas do Facundo, mas no jogo de hoje, por exemplo, eu acho que ele apareceu bastante para jogar, só que ele sofreu muita falta. Toda a puxada de contra-ataque, todo o drible, paravam muito ele na falta, né? Então ficou difícil para ele. Depois do gol do Palmeiras, os espaços apareceram, faltou a gente ser um pouco mais efetivo. De repente, dava para ter matado no próprio primeiro tempo, mas tudo bem. Acho que o saldo aí acabou ficando positivo, até pelo que o time não sofreu, mesmo estando bastante desfigurado. Veio o segundo tempo. O segundo tempo foi, acho que, bastante preguiçoso. Eu não gostei muito não do jogo do Palmeiras. A gente chega ao segundo gol ali, mais uma bola fantástica do Fux para o Felipe Anderson, e aí ele deu um tapa de muita qualidade. Eu não lembro se foi contra o Fortaleza, se foi contra o próprio Juventude, que ele fez um golaço desses aí. Não vou lembrar contra quem foi, mas foi aí recentemente num jogo desses aí que ele fez um golaço. E o Felipe Anderson tá jogando bem, né? Esse segundo semestre dele é muito bom. Se você for olhar só por estatística de passe e de gols, talvez não te chame tanto atenção. Mas o quanto ele acelera o jogo do time, o quanto ele faz o time jogar, o quanto ele coloca o Palmeiras numa rotação legal e o quanto ele foi importante num jogo como hoje, que a gente não tinha as principais peças, não tá escrito no boné. Então, puta golaço aí do Felipe Anderson. Aos poucos o Abel foi trocando o time também, né? Colocou Maurício, colocou Sousa, colocou ali Andrés também. Foi mexendo bastante no time. Cara, depois do segundo gol, o Palmeiras meio que morreu, né? Parou de jogar, foi cadenciando a partida. O Juventude teve aquele momento de pressão, né? Com 3 ali defesas do Carlos Miguel. Depois o Palmeiras retoma um pouco mais o controle do jogo. No final do jogo, o Juventude ainda teve ali mais uma outra oportunidade que parou no Carlos Miguel. Considero até positivo levar essa pressãozinha aí para mostrar que a gente tem goleiro, né? Para colocar o goleiro em teste num jogo que, cara, assim, tava, relativamente controlado. Então, uma vitória importante, uma vitória protocolar aí, né? Não podia perder ponto para o Juventude. É o que eu venho falando já há muito tempo. Palmeiras e Flamengo ainda vão tropeçar. Não acredito que daqui até o final do campeonato, deve ter, sei lá, 9, 8 jogos, não sei exatamente quanto. Mas eu duvido que os dois times vão vencer todos os jogos até o final. Não vão. Vai ter uma derrota inesperada, pode ter um empate aqui ou ali. Quem levar esse campeonato vai ser quem vai tropeçar menos. O Flamengo não podia tropeçar contra o Sport, o Palmeiras não podia tropeçar contra o Juventude. Agora, vamos ver aí na sequência, né? Mas eu acho que ainda teremos tropeços dos dois times, a gente precisa ser estratégico nesse momento. E agora é clássico, né? A gente não jogou contra o Santos nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ter aí uma sequência de jogos contra o Santos para ferrar com a vida do Santos de vez e também continuar lá em cima. Precisa ser esse cenário, né? Também acho que tropeços contra o Santos, por mais que seja um clássico, depende muito do contexto, depende muito do que acontecer lá com o Flamengo também, mas principalmente no Allianz Parque, eu acho que
daqui até o final no Allianz não tem mais como tropeçar. Tem que ganhar de todos os adversários. Lá fora a gente conversa, a gente vê o que vai acontecer aí no campeonato e tudo mais. Beleza, amanhã eu volto aí pra gente tentar estabelecer essa reta final, tanto de Palmeiras quanto de Flamengo. Já não faltam tantos jogos assim, acho que dá já pra gente começar a fazer comparativos nesse sentido. Quero saber o que você achou do jogo, comenta aí. Um abraço, valeu, até a próxima. Boa semana pra você. Fui!